Romanos 9. Romanos 9, irmãos, nós vamos ler todo o capítulo, vai ser uma pregação expositiva, talvez nós vamos passar um pouquinho do tempo, tá? Mas eu quero que os irmãos tenham um pouco de paciência, porque é muito precioso que esse texto tem para nos mostrar. Amém? Então, que vai tratar sobre a soberania de Deus na salvação, tá? E qual é o lugar de Israel também dentro dos planos de Deus, através desse plano soberano de Deus na salvação. Então, Paulo vai escrever aí, não somente esse, é um texto muito difícil, complexo para alguns, tá? Cria até uma divisão aí, alguns 2 pontos aí entre o arminianismo e o calvinismo, mas nós vamos estudar, ler, meditar um pouco nesse texto que o Senhor tem nos revelar. Paulo vai dizer assim, então: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo, Paulo, desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, não somente a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas, e deles também descendem, nasce, ressurge ali, o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, olha que interessante, mas devem ser considerados como descendência, os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é essa: por esse tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente ela, Sara, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. Só um adendo, elas eram estéreis, tá? E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinha praticado o bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como também está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele, Deus, misericórdia de quem quer, e também endurece quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto, a massa, perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade, paciência, os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou. Nós quem? Gentios, eu e você.
não só, olha só que interessante, dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim também, como diz Oséias, chamarei povo meu ao que não era o meu povo, e amada a quem não era amada. E no lugar em que se lhe disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá cabalmente a sua palavra sobre a terra, e em breve. Como Isaías disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la? Olha só as perguntas, os questionamentos que Paulo faz no meio do texto, interessante, né? Todavia, o que decorre da fé, Israel que buscava a lei não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Como? Por que isso aconteceu? Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito. Eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nele crê não será confundido. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Pai, eu não sou nada e eu não sou ninguém, Senhor. O Senhor tem toda a sabedoria, todo o conhecimento, ó Pai. A Tua palavra diz que se pedirmos por sabedoria, o Senhor concederia deliberadamente, não lhe impropere, ser-lhe-á concedida, Pai. Confere-nos sabedoria esta noite para entendermos a Tua palavra, Senhor. Abra nossa mente, o nosso coração, que nada e nem ninguém tome as nossas atenções. Precisamos de Ti. As Tuas palavras são palavras de vida eterna. Essas palavras se discernem espiritualmente. A Tua palavra diz que não precisaria que alguém nos ensine. O Senhor nos ensinaria. Senhor, ensina-nos as Tuas Escrituras, abra o nosso entendimento, ó Pai, are essa terra que está dentro do nosso coração para que essa semente caia, germine e dê muito fruto. Senhor, não deixe que nada e nem ninguém tome a nossa atenção. Precisamos de Ti, precisamos da Tua presença, não conseguimos sozinhos, e ao ouvirmos as Tuas palavras, ao ouvirmos as Escrituras, o que o Senhor tem a nos dizer através dela, aumenta a nossa fé em Ti, Senhor, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra, e a fé não vem de nós, é dom de Ti, não vem de obras para que ninguém se glorie. Ao ouvirmos as Escrituras, Pai, Te pedimos, aumente a nossa fé em Ti. É o Teu Santo Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu não vou conseguir convencer ninguém, Senhor, mas o Senhor vai. O Senhor é todo poderoso. Faça isso para a Tua glória, e eu te peço em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, o nosso único, eterno e suficiente Salvador. Amém. E amém. Então, nós vimos aí que é um texto bem extenso, complexo, né? De difícil interpretação para alguns, mas isso também vai além da nossa capacidade natural, além da nossa capacidade, esse texto vai. Então, vai além da compreensão humana. Então, é necessário, humildemente, a gente ouvir, ler, meditar sobre esse texto, e vou explanar sobre esse texto, mas ainda pedir a Deus que Ele intervém e nos conceda a compreensão desse texto, qual o apóstolo Paulo vai escrever aí. Fiz uma breve introdução para a gente entender o contexto dessa escritura, tá? Então Paulo termina ali o capítulo 8 de Romanos falando da preciosidade, da grandeza, da majestade, do prestígio e da alegria, da segurança, da certeza da salvação. Lembra lá a passagem em Romanos? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem a tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome ou nudez, perigo ou espada, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então Paulo termina o capítulo 8 dessa forma. No capítulo 9 ele já toma um rumo um pouquinho mais diferente, mais complexo aí, que é onde ele trata sobre a soberania, a preeminência de Deus
na salvação. Não somente o capítulo 9, mas o capítulo 9, 10 e 11, onde ele diminui, desbanca, reduz o nosso orgulho, a nossa soberba, destrói a nada também o antropocentrismo. O que é antropocentrismo? O que isso significa? É uma visão filosófica que coloca o ser humano, o homem, não somente o homem, a raça humana, homem e mulher, tá? Como centro do universo e principal padrão e parâmetro referencial para o entendimento do mundo. E é assim hoje. Os ateus, a maioria da humanidade, rechaça, deixa Deus de lado e acha que o conceito da humanidade, simples, a evolução, enfim, os pensamentos filosóficos que tem aí no mundo afora, colocando o homem como referencial, como um parâmetro, um padrão do avanço aí da humanidade. E não é assim, não. Deus é tudo, Ele faz como lhe apraz todas as coisas. Lembra a passagem em Efésios 1:11? O que ele vai dizer lá? Segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Exatamente. Então, no capítulo 9, Paulo trata do fracasso, da derrota, da insuficiência de Israel e o propósito de Deus na eleição. O capítulo 9 trata de eleição. O capítulo 10 trata da culpa de Israel, a insatisfação, descontentamento, desapontamento de Deus com a desobediência do seu povo. O capítulo 10 trata de rejeição. Tá? Também está lá, você vê no capítulo 10, verso 21, todo dia Deus estendeu as mãos a um povo rebelde e contradizente. Então, capítulo 10 trata de rejeição. No capítulo 11, revela o desígnio, o aprazo eterno de Deus, inclusive no seu povo chamado Israel. E ali trata de restauração. Então, capítulo 9, eleição. Capítulo 10, rejeição. Capítulo 11, restauração. Então, os 3 capítulos tratam tanto da soberania, autonomia, autoridade de Deus, como também do dever e da responsabilidade que nós devemos ter para com esse Deus também. Tá? Então, dito isso daí, em aspecto de introdução, nós vamos aí a exposição do que Paulo vai citar aí no capítulo 9, tá? Então eu separei esse estudo aí pelo menos 5 pontos, tá? Primeiro ponto, os versos 1 a 5, Paulo vai tratar da tristeza, da incredulidade, a tristeza que Paulo tinha pela incredulidade dos seus compatriotas. Paulo ficou triste, porque o seu povo não cria em Cristo. Você já ficou triste? Porque a cidade de Barretos, a maioria não crê no Senhor Jesus Cristo? Você já ficou triste porque a sua esposa, talvez, não crê no Senhor Jesus Cristo? Então, olha só que interessante. Provavelmente, alguns judeus, em contexto histórico ali, observavam, olhavam para Paulo, que ele era um dos principais líderes do judaísmo, um dos principais líderes ali da seita judaica, agora convertido agora, Paulo, ao cristianismo, com o sentimento que Paulo tivesse traído a nação. Como se Paulo tivesse traído a religião, traído o seu próprio povo. E de fato, os seus maiores inimigos do apóstolo Paulo, os seus maiores perseguidores, eram quem? Os seus compatriotas, os seus concidadãos. Mas agora Paulo, nesses versos, ele está abrindo o coração para ele, seu povo, e confessando sua profunda tristeza, que tinha de vê-los mergulhados na incredulidade, no ceticismo. Paulo chega a dizer algo intrigante, espantoso, que eu não sei se alguém aqui teria coragem de dizer isso. Olha aí no verso 3, Paulo desejaria, sabe o que é essa palavra no grego? Eu oraria por isso. Eu pediria a Deus por isso. Olha só que interessante. Paulo, oraria a Deus, eu pediria a Deus. Para quê, Paulo? O que você ia pedir para Deus? O que é de tão importante você confessar a Deus? Eu pediria a Deus para ir para o inferno para ver o meu povo salvo. Eu pediria, o texto vai dizer aí, do que ele desejaria mais do que ir para o céu era ver o povo dele salvo pelo Senhor. Assim como ele escreve aí em Filipenses capítulo 1 também, versos 21 a 26, de que ele estava resoluto, convencido, persuadido, que deveria ficar ali e permanecer com todos ali, para que o progresso do evangelho, a alegria na fé deles fosse aumentada. Da mesma forma, ele escreve também em Romanos 9, capítulo 3, porque eu mesmo desejaria, eu pediria isso a Deus,
ser anátema, ser maldito, ser exonerado, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, dos meus compatriotas, segundo a carne. A incredulidade, a falta de fé dos seus compatriotas, os judeus, traz uma profunda angústia, tristeza, dor no coração do apóstolo Paulo. E não era qualquer tipo de judeus, esses homens estavam perseguindo ele. Os homens que perseguiam ele, questionavam com ele, debatiam com ele, não acreditavam nele. Paulo queria salvar eles. Paulo daria a vida por eles. Se possível, você sabe o que é uma eternidade no inferno? Paulo falou, eu oraria isso a Deus. Eu pediria isso a Deus, para que o meu povo fosse salvo. E ele não está renegando, traindo o seu povo, como o povo pensava. Ele não está traindo a sua nação, renegando a sua religião. Ele está sofrendo porque o seu povo não está reconhecendo, considerando Jesus Cristo como seu Messias. E talvez tenha alguma pessoa dentro do seu lar, dentro da sua casa, no meio que você convive, que não reconhece Jesus Cristo como Messias. Qual que é o sentimento que nós temos diante disso? Talvez a mesma dor que Moisés sentiu lá em Êxodo 32, e ele orou, Senhor, poupa este povo, perdoa os seus pecados, senão o que ele pede? Risca-me, peço-te do livro que tens escrito. Lembra também a passagem lá em 2 Samuel 18:33? Talvez a mesma angústia que Davi sentiu na morte de Absalão. Absalão, Absalão, meu filho, quem me dera eu ter dado a minha vida por ti? Essa é a tristeza, a angústia, o pesar que Paulo sentiu e sentia pelo seu povo. Um adendo, será que nós temos tido esse tipo de sentimento com essas pessoas, com os próximos, as pessoas próximas a nós? Ao dispor pela distração deste mundo, as pessoas não querem mais buscar a Deus. E nós devemos ter esse mesmo sentimento, para que essas pessoas sejam salvas. Mas não somente isso, nós sabemos que esse desejo, esse anseio que Paulo tinha, embora fosse sincero, sim, o sincero de Paulo era impossível, era improvável, isso não podia acontecer. Por quê? Ele vai escrever o que lá no capítulo 8? É o que eu acabei de citar. Ele tinha dito que nada poderia separar ele do amor de Cristo. Nada. Embora ele desejaria, ele poderia pedir isso a Deus, ele estava resoluto e ciente. Isso não pode acontecer, mesmo que eu quisesse. Porque a salvação, uma vez dada, ela não pode ser tirada. Não pode ser tirada. É isso que ele disse. Se possível fosse, ele faria isso. Não que seria isso provável. A salvação, uma vez concedida, recebida gratuitamente, não se perde. Mas mesmo que ainda você queira, lembra lá em João 10:28, eu, Jesus, lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, e ninguém as poderá arrebatar, extrair, tirar, arrancar das minhas mãos, porque a segurança, a certeza, a convicção da salvação não está na tua mão, não está na minha mão, mas está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Não é bem me quer, mal me quer. Hoje eu estou salvo, amanhã eu estou salvo, amanhã eu não estou. Hoje eu acordei cedo orando, buscando muito a Deus. À noite eu briguei com a mulher e perdi a salvação. Não é isso. Salvação não se perde. É concedida gratuitamente de Deus a você. Ele não arranca de você isso. Nós vamos falar depois isso posteriormente, tá? A tristeza de Paulo se agrava ainda mais. Olha que interessante, os versos 4 e 5. Ao destacar, olha só, os privilégios que os judeus possuíam. Irmãos, isso aqui é muito profundo. E que é um fato precioso. Não adianta ter muita experiência, várias experiências com Deus. Não adianta. Olha o que Paulo vai citar aqui nos versos 4 e 5. Que privilégios que esses judeus receberam? Quais as dádivas que foi concedida a esse povo, a esses seus compatriotas? Primeiro, são descendentes de Jacó. Jacó foi chamado de Israel, como está em Gênesis 3:10, verso 11. Então, israelita significa que o povo faz parte daquela descendência da aliança dos escolhidos de Jacó. São israelitas. Olha só. Paulo, primeiro, evidência. Segundo, a eles pertencem o quê? Olha aí o texto, verso 4. A eles pertencem a adoção, no sentido que Israel foi escolhido, separado entre todas as nações da terra. Imagina quantas nações, eu não sei quantas nações tem hoje. 210 nações. De 210 nações, Deus escolheu Israel. Olha só,
Deus escolheu Israel de todas as nações da terra, dos pagãos, para ser povo de Deus, escolhido por Deus, em quem o Senhor estaria trabalhando, estaria usando para trazer não somente a revelação, as Escrituras, a Bíblia que tem aí na sua mão hoje para nós, mas também o próprio Messias. Deus separa, escolhe esse povo, não porque era maior, não porque eles eram melhores, não porque eles tinham alguma dádiva, algum benefício. Deus escolhe dentro da sua soberana autoridade e autonomia e adota esse povo para ele. Esse povo, o segundo ponto, eles pertencem à adoção. Terceiro, a eles pertencem à glória. Que glória que é essa? O que é a glória de Deus? É a revelação manifesta, visível do Deus invisível. Israel viu tantas, inúmeras, várias vezes a manifestação, a demonstração dessa glória de Deus. Quais umas delas? Viu a sarça ardente, viu o Monte Sinai, viu a Shekinah de Deus sobre o tabernáculo, viu em cima do propiciatório, viu também no templo, viu o mar dividido em duas partes, viu coluna de fogo, viu nuvem que tampava eles do sol. Inúmeras dádivas esse povo recebeu. A eles pertencem a glória. Deus se manifestou, se revelou a eles. Não somente isso. Quarto ponto, a eles pertencem o quê? As alianças. Estão vendo aí que está no plural? Alianças. Então aí pelo menos 7 alianças. Aliança adâmica, Gênesis 3,16. Aliança de Deus, que Deus fez com Noé, Gênesis 9. Aliança abraâmica, Gênesis 12, Gênesis 13. Aliança palestina, Deuteronômio 30. Aliança mosaica, Deuteronômio 11, Êxodo 20. E essa aliança mosaica é referente às leis que foram dadas de Deus para o povo. Tá, depois eu vou falar posteriormente isso. Aliança davídica, 2 Samuel, capítulo 7, versos 8 a 16. E a nova aliança profetizada em Jeremias 31, versos 31 a 34. Então, a eles pertenciam as alianças. Quinta coisa, a eles pertencem o quê? O texto está escrito aí. Também a legislação. O que é isso? Deus entregou, revelou ao seu povo o código moral, espiritual, a lei de Deus, os 10 mandamentos, além das leis cerimoniais. O que é as leis cerimoniais? Como eles deveriam regular, conduzir, dirigir a vida de cada um deles, o culto deles, a busca de santidade deles, a adoração a Deus. A eles foram concedidas aí o quinto ponto, a legislação. Sexto, a eles pertenciam, o texto aí, as promessas, provavelmente relativas ao Messias, promessas de que obteriam a vida eterna mediante a fé nesse Messias que haveria de vir. Está lá em Daniel 12, Salmos 40, verso 15, Isaías 25, verso 8. A eles, sétimo ponto, pertenciam também os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Eles vinham de uma linhagem santa, separada de Deus, de uma linhagem da promessa. Oitavo, olha só o tanto de benefício. Olha o tanto de benefício que esse povo teve. A eles pertenciam a descendência de Cristo, e isso talvez seja o privilégio, a satisfação mais magnífica, maior que eles poderiam ter. O Messias viria de Israel, da nação deles. Imagina, o Jesus Cristo vindo daqui de Barretos, nasce daqui o Salvador, nasceu de Israel o Salvador. Não tinha privilégio maior. Jesus nasceu como judeu, tinha sangue israelita em suas veias. O Messias veio para o seu povo, o povo de Israel. Então observa, note o que? O contraste, os privilégios, as regalias de Israel e o que? A sua incredulidade. Não adiantou Deus revelar tudo, mostrar tudo isso para eles. Não, eles não foram convencidos. Não foram convencidos. Pode pular, gritar, plantar bananeira, gritar, cantar no Espírito, orar no Espírito. Isso não te convence a se arrepender dos seus pecados e reconhecer Deus como seu Salvador. 8 pontos. Isso não convenceu Israel. Você acha que vai convencer você? Uma coisinha, um arrepio? Então note o contraste. Tudo
tudo isso foi entregue, olha os privilégios, as regalias, as vantagens. Mesmo assim eles se tornaram incrédulos, insensíveis, havia um ceticismo diante desse povo. Vários, inúmeros benefícios recebidos tiveram esse povo. Paulo está o que? O texto vai dizer, profundamente triste, porque não obstante a tudo isso que Deus concedeu a eles, as dádivas que Deus concedeu a esse povo, ainda assim esse povo se mantém rebelde, insensível em relação ao seu Cristo, ao seu Messias, e hoje não é diferente. Nosso mundo também está assim. Pode pregar, Senhor, tem misericórdia dessa alma. Pode pegar um taco de beijo e falar, você não crê, Senhor, eu vou te matar. Ela não vai crer, não crê. Está insensível, o pecado endurece, enrijece o coração do homem e da mulher. Segundo ponto. Então, primeiro ponto aí, Paulo trata da sua indignação, da sua tristeza, porque embora Deus tenha mostrado tudo, dado tudo a esse povo não reconhece Cristo como Messias, e Paulo está muito triste por causa disso. O segundo ponto, os versos 6 a 13, a eleição divina, fala sobre a eleição divina. Essa parte levanta aqui uma seguinte questão. Então, aí como eu citei, falei aspecto de introdução. Se os judeus mantinham-se incrédulos, insensíveis quanto às promessas, a tudo que o Senhor Deus concedeu a eles, Deus então falhou? Deus falhou? Porque Deus concedeu tudo para eles, tudo. Olha só os pelo menos 8 benefícios. Será que Deus falhou? Deus falhou, Deus fracassou? Como que é isso? Deus tem um povo escolhido, separado, e a gente desse povo não quer crer, ele não quer confiar, receber esse Messias como Senhor salvo, não quer ser salvo. Então Paulo relata o quê? Que as promessas de Deus não eram falsas, e que o fato de judeus se perderem também a promessa não falhou. A interpretação, a análise, a hermenêutica, o modo deles interpretarem a vinda desse Cristo é que estava errada, distorcida. Faltava-lhes o conhecimento mesmo. Então, primeiro ponto, a eleição de Deus, olha só que interessante isso, tá? Não é genética, biológica, mas a eleição de Deus é espiritual. Versos 9 a 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, tá aí, versos 6 a 9. Que a palavra de Deus haja falhado. Porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Ué, como assim? Nem por serem descendentes, progenitores de Abraão, são todos filhos de Abraão. Mas tem um porém aqui. Conjunção adversativa. Em Isaac será chamado o quê? A tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Então observe aí, note aí nessa passagem que eu acabei de ler, que ele faz uma diferença, uma distinção entre os filhos da promessa e os filhos da carne. O que significa isso? O que vem a ser isso? Quem é o israelita de fato? Quem é filho de Abraão de fato? Resposta: não é filho de Abraão de fato somente aquele que tem o sangue de Abraão correndo, passando em suas veias. É israelita, fiel, de fato, filho de Abraão, filho da fé, aquele que tem a fé, a convicção, a certeza que Abraão teve também em seu coração. A mesma fé que Abraão teve, um filho de Abraão tem a fé, a certeza, a convicção, de mesmo não tendo visto Deus, creu na promessa de Deus. O fato de ser israelita de sangue, geneticamente falando em si, não dá garantia, certeza, proteção necessária para alguém ser salvo. Eu fico pensando, aqueles irmãos, já teve uns 2 irmãos próximos de mim que partiram para o judaísmo. Mas que adianta? Qual que é o prazer, a grandeza que isso vai trazer? Não tem benefício nenhum. O próprio Senhor diz, não adianta se você querer ser israelita ou querer participar de uma seita judaica, isso não adianta se você não tiver o que o texto vai dizer, a mesma, o quê? Fé de Abraão. Filhos de Abraão, verdadeiro, é aqueles que têm a fé como Abraão
teve, então o sangue genético em si não dá garantia, certeza, proteção necessária para alguém ser salvo, porque os verdadeiros filhos de Abraão, os filhos da promessa, os filhos da fé, e são aqueles que creem, que têm a mesma fé de Abraão, e não os filhos de sangue. É isso que Paulo está querendo destacar, enfatizar aqui, que a descendência, a posteridade natural de Abraão não dá garantia para que uma pessoa seja salvo, ou que tenha um parentesco com Abraão, um parentesco espiritual. O Deus a quem servimos não se deixa limitar, regular um aspecto biológico e nacionalista. Então, um Israel espiritual, é isso que o Senhor está querendo trazer, um Israel espiritual, salvo, remanescente, dentro da nação de Israel. Esses são os filhos da promessa, esses são os descendentes dele de fato, esses são os salvos. O que é isso que está querendo dizer, Derek? Diante de toda a nação de Israel, tem um remanescente lá dentro. Ele é de Israel, ele é da descendência de Abraão, ele é salvo. Que garantia que isso traz? É isso que Paulo está argumentando aqui. Paulo está argumentando que não adianta você ser o tataraneto de Abraão. Não faz diferença nenhuma se você não tem o quê? A fé de Abraão. A mesma fé, convicção que Abraão teve no seu Messias. Olha só que interessante, não sou eu que estou falando, Paulo está argumentando aqui. Olha que interessante. Então a eleição divina não é de aspecto genético, biológico somente, mas também a eleição divina, ela também não é meritória, não é por mérito, mas ela é incondicional. Então nós vimos aí primeiro que dentro de Israel, tá? Dentro da nação, da totalidade de Israel, tem um remanescente, tá? Tem um povo seleto que vai ser salvo. Não é toda a nação. Deus não tem um plano para toda a nação. Deus tem um plano para os seus remanescentes, que estão lá dentro de Israel. O que é isso? É o que eu citei. A pessoa, não. O Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade e a única vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Esses israelitas remanescentes creem no Messias, Jesus Cristo. Tá? É isso, basicamente. Paulo vai dar um segundo ponto aí, que também essa eleição divina, ela não é de forma genética e biológica, mas ela também não é meritória, mas incondicional. Versos 10 a 13. Olha só que interessante, acompanha aí, tá? E não ela somente, mas também, e não ela somente quem? Sara. Mas ela também, Rebeca, ao conceber de um só Isaac, nosso pai, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, e já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei, tive um anelo, um sentimento por Jacó, porém me aborreci de Esaú, porque Deus escolheu Jacó e se aborreceu de Esaú. Por que Deus teve esse sentimento? Escolheu Jacó e se aborreceu de Esaú. Eu te pergunto, Jacó era melhor que Esaú? Jacó tinha mais virtudes que Esaú? Quando Deus escolhe uma pessoa, quando Ele separa alguém, Ele separa no fim, depois a pessoa tem um propósito, um plano, uma vida inteira, ou Ele separa no início? Ora, se for mérito, Deus não tinha que escolher no final? Depois de todo o plano de vida dela, não, esse aqui, essa pessoa aqui foi melhor, essa pessoa aqui teve uma experiência melhor, olha, você foi melhor, você foi mais bonito, você foi mais robusto, você é justo, você é obediente, você é mais legal, você é mais fiel, então eu vou escolher você é mais digno, você merece, você fez por onde? Honra ao mérito, você merece. Foi assim que Deus escolheu Jacó e se aborreceu de Esaú? Aí sim poderia ser por obras, não é verdade? Por mérito, por merecimento. Mas quando Deus escolhe, separa, preferiu você e a mim também, quando Ele preferiu Jacó, quando Deus escolheu, elegeu Jacó, Ele escolheu, optou antes dos bebês nascerem, antes da mulher dar à luz. Portanto, não entra num critério
critério, na exigência eletiva, seletiva de Deus, o elemento mérito, obras, merecimento, virtudes. Deus não salvou você porque você é uma boa esposa. Deus não salvou você porque você é um bom marido. Deus não salvou você porque você vai todos os dias no culto. Deus não salvou você porque você dá o dízimo. Deus não salvou você porque você guarda o sábado. Deus não salvou você porque você deixa de comer carne de porco. Não é por mérito. Não é por sua conduta, não é porque você pode fazer, não depende de quem corre. Somente o ato soberano de Deus de escolher, independente mesmo das minhas, das suas, das nossas obras. E aliás, se a gente observar a história de Jacó, a fio mesmo, Esaú teve mais o quê? Teve mais critérios. Deus talvez poderia escolher Esaú, talvez nós escolheríamos Esaú se fosse por mérito. Por quê? Jacó era encrenqueiro, trapaceiro, mentiroso, enganador. Ele só foi ter uma experiência, olha só que interessante isso, você já estudou isso? Ele só teve uma experiência de mudança de vida com Deus depois de 90 anos, lá no Val de Jaboque. Irmãos, tinha mais de 90 anos esse homem, quando ele teve uma experiência de Deus, uma mudança de vida. Eu tenho 30 ainda, não tenho experiência nenhuma. Jacó teve depois de 90 anos, ele teve uma experiência com Deus. Segurou o anjo, imagina, um anjo de 90, tinha muito vigor, hein? Tinha muito vigor. 90 segurando o anjo, ele não deixando ele sair. Mais de 90 anos esse homem tinha. Então, olha só que interessante, está lá em Gênesis 32. Mas Deus o escolheu antes de ele nascer. Não foi porque ele segurou o anjo lá com 97 anos, não, 90 e tantos anos, não. Mas Deus escolheu, separou, selecionou ele dentro da barriga da mãe dele. Dentro do ventre. E é muito importante a gente assimilar, guardar, entender isso dentro do coração. Não tem mérito, não tem reconhecimento na escolha divina. Deus não escolheu você porque você é melhor. Deus não escolheu você porque você é melhor que o seu vizinho, que o seu parente, que o seu amigo, que as pessoas que trabalham com você. Deus não escolheu você porque você é bom, você tem virtudes, ou às vezes você é orgulhoso, presunçoso, menospreza o seu próximo. O seu conhecimento é maior do que os outros. Não, Deus não escolheu você porque você tem um grande conhecimento. Ele quis que fosse assim e escolheu cada uma das pessoas, inclusive eu e você. Eu não merecia nada, você não merecia nada, eu não tenho direito a nada, você não tem direito a nada, eu não fiz jus por nada, eu não atingi, não conquistei, não fiz valer a pena por nada, mas Deus me escolheu, Deus me selecionou, Ele me elegeu, me separou, me limpou e me salvou. Por que Ele escolheu? Por que Ele fez isso? Porque Ele quis, porque simplesmente Ele quis. Porque eu não tinha mérito, eu não tinha nada para oferecer a Deus, porque eu não tenho virtudes nenhuma, eu não tinha nada, mas Ele escolheu você e eu. Então, se olharmos a rigor, tanto Esaú quanto Jacó, eles mereciam o quê? O repúdio, o abandono, o desprezo de Deus, não é verdade? Os dois mereciam. Mas o que Deus faz? Quando todos merecem a morte, o inferno, a condenação, é um milagre, é uma dádiva, é um prazer Deus fazer isso por pura graça. Isso é satisfatório se alguns recebem a vida. Essa é a eleição da graça. O termo aí que Paulo cita, amei, ágape, gostei muito, tive um forte anelo por essa pessoa, por Jacó, porém me aborreci, miseu do grego, desisti, repulsei, detestei Esaú. É facilmente entendido como eleição e condenação, rejeição. É simples. Que isso fica na nossa mente, irmãos. Pelo menos isso tem muita coisa ainda para falar aqui, mas esse é o principal. Deus não escolheu você porque você é bom, você não tem mérito nenhum, você não fez por justo, você não fez nada. Não se orgulhe disso. Não menospreze os outros, não menospreze o conhecimento dos outros. Você não tinha nada. Deus te escolheu, te selecionou. De 8 bilhões de pessoas, eu quero você, meu filho. Você vai estar comigo no céu. Olha só que interessante isso. Paulo faz dizer isso. Bom, então vimos aí, para não perder o foco, vimos que existe um Israel seleto dentro da nação toda de Israel, certo? Todos que nascem de Israel, têm sangue israelita, são filhos de Abraão no ponto de vista biológico, genético, mas não são todos que são filhos de Abraão de fato. Os filhos de Abraão que são salvos são todos aqueles que dentro da nação de Israel ou fora de Israel. Quem que é isso fora de Israel? Eu e você, gentios,
creem como Abraão creu, esses são verdadeiros filhos de Abraão de fato. Ficou claro isso? Tem alguma dúvida até aqui? Então, Deus não foi injusto em escolher um Israel dentro de Israel. Todos estavam condenados, ele mesmo quis, eu quero salvar um povo, isso é da minha vontade. Tem gente que acha que esse Deus é misógino por isso. Mas vamos relatar isso aqui mais para frente. Terceiro, a compaixão, a misericórdia divina é uma decisão de sua livre e soberana escolha. Não é uma decisão humana. Eu escolhi Deus, eu quis Deus. Você não escolhe, você não quer Deus. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Aquela música, eu escolho Deus, que é isso? Você não escolhe Deus, Ele escolheu você. Eu vos escolhi, predestinei antes da fundação do mundo. O mundo não foi nem criado. Haja céus, haja luz, não estava nem criado, Deus escolheu, já antes da fundação do mundo. Aí ele vai citar aí, olha só que interessante. Então a misericórdia divina é uma decisão de sua livre e soberana escolha, versos 14 a 18. Paulo vai fazer alguns questionamentos, e é até interessante essa troca de perguntas aí, tá? Que diremos, pois? Irmãos, eu vou ser sincero, agora que eu li esse texto aqui em Romanos, na época, eu já comentei com o Roberto, eu não conseguia nem dormir. Deus escolheu eu? Deus me escolheu? Você já pensou nisso? Irmãos, Deus, imagina a grandeza de Deus. E Ele escolheu você, escolheu eu. Que eu não tenho nada para oferecer. O máximo que eu posso fazer é me render a esse Deus. O mínimo que eu tenho que fazer, o mínimo, entregar minha vida para Ele, confessar os meus pecados, reconhecer minha falha. Senhor, Senhor é meu Salvador. Porque eu não tenho... Por quê? Você está chegando no céu, Senhor, por quê? Por quê? Eu não merecia. Mas olha o que Paulo vai dizer aí. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? A injustiça? Deus foi injusto? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia, clemência de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Verso 16, assim pois não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Então, até aí, primeiro aspecto, o que é justificação? Justiça é alguém merecer algo e alguém privar, vetar essa pessoa de algo que ela merece. Se você merece e eu não lhe dou, então eu estou sendo injusto com você, certo? Um exemplo, tá? Eu tenho um funcionário lá, nós temos um funcionário lá na oficina, se ele trabalhou a semana inteira e eu não pago o salário dele, eu estou sendo injusto, não é verdade? Lógico, ele trabalhou por aquilo e tal, ele merece tal, mas não é o caso. Aqui a questão de merecimento, tá? Olha só que interessante. Agora eu pergunto, quem merece a salvação? Quem merece a redenção? Ninguém, porque ninguém merece a salvação. Lembra lá em Romanos 3, 23, Salmos 14, Salmos 53, interessante que o Salmos 14 e Salmos 53 é a mesma explanação, os mesmos salmos, só tem algumas palavras diferentes. Todos pecaram, destituídos da glória de Deus estão, não há justo nenhum sequer. Acaso não entendem os obreiros da iniquidade que devoram meu povo como quem come pão? Nem os santos de Israel naquela época estavam sendo realmente justos, tá? O que os nossos pecados merecem? Qual é a paga do nosso pecado? Lembra lá Romanos 6, 23? O salário do pecado é o quê? A morte, é o juízo de Deus. Então o que Paulo está argumentando, relatando aqui, é que todos estão no mesmo patamar, no mesmo nível, na mesma condição de condenação, reprovação e perdição. Paulo está falando com os judeus aqui que se achavam salvos. Não, vocês estão na perdição, vocês estão perdidos. Vocês precisam reconhecer Cristo como Messias. Agora, quando Deus, dessa massa perdida, desse barro caído, morto, insensível, resolve exercer misericórdia com alguns, isso não é injustiça da parte dele. Ele é livre para exercer isso. Quando ele resolve aplicar juízo e justiça àqueles que pecaram, isso é justiça, lícito, legítimo da parte de Deus. Que isso? Deus me lançar uma eternidade no inferno? Lógico. Você pecou, você falhou, não reconheceu Ele como Salvador, não foi revelado Cristo para você.
evidentemente a pessoa que não crê, ela é condenada. Não, mas eu nunca consigo conceber um Deus desse. Tem pessoas que, irmãos, igrejas que creem no aniquilacionismo e outras creem também no universalismo, creem que até Satanás vai ser salvo. Tem igreja assim, sabia? No final, todo mundo passa na prova. Quem não fez, quem buscou, quem não buscou, no final todo mundo é salvo. Mentira, seita mentirosa, vai pagar o réu do inferno. Porque a palavra de Deus vai dizer, quem foi muito dado, muito é cobrado. Foi dado conhecimento, as pessoas estão distorcendo a palavra. Ai daquele que distorceu um tio das escrituras. Vai pagar. E outras que creem, não, Deus não vai fazer isso, lançar uma pessoa na eternidade. Eu vou citar aqui algumas 6, Testemunha Jeová, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não, no final, as pessoas vão ser lançadas, vão ser aniquiladas. Deus não vai deixar uma pessoa queimando, torrando no inferno uma eternidade, não. Vai. Juízo de Deus. Vai sim, tem várias passagens de texto, eu não vou tocar nesse ponto para nós não perder o fio da meada, tá? Mas Deus, Ele vai aplicar justiça e juízo àqueles que pecaram, porque isso é justiça, isso é lícito, isso é legítimo da parte dEle. Quem é você para questionar? Deus é glorificado nos dois polos, tanto em exercer misericórdia com você, comigo, com alguns, quanto Ele é glorificado, exaltado em exercer sua justiça àqueles que o rejeitaram. Verso 14, que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Ninguém pode reivindicar justiça se todos estão perdidos, se todos estão sob a mesma condenação, sobre o mesmo juízo do pecado. Verso 15, ele explica, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Em outras palavras, não somos nós que determinamos, decidimos, resolvemos escolher ser salvos. A salvação é deliberada por Deus, é prerrogativa divina. Nós não o recebemos, Ele nos escolheu. Nós não fomos nós que o amamos primeiro, Ele nos amou primeiro. Não fomos nós que o escolhemos, Ele nos escolheu. Não fomos nós que recebemos o Senhor, Ele que nos acolheu. Portanto, não tem mérito nenhum da sua parte. Eu escolho Deus, eu faço por isso. Quer dizer, se eu não buscar, se eu não buscar Deus, porque as pessoas citam essas palavras, né? Distorcida. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar. Tá vendo lá? Precisa a pessoa buscar, que se não buscar, não encontra Deus, não é isso? Deus revela isso dentro do coração. Jeremias 31 e Ezequiel 36 ou 37, tirarei de vós o coração de pedra, colocarei dentro de vós o coração de carne, para que andem nos meus desígnios e faça o quê? Toda a minha vontade. Uma pessoa, para fazer a vontade de Deus, Deus tem que ir lá, tirar o coração de pedra dele, colocar o coração de pedra dessa pessoa e colocar um coração sensível à palavra. Portanto, não é você que se achega, que busca, que escolhe, que quer Deus. É Deus que faz isso soberanamente, coloca o coração de carne em você, para que você seja sensível à palavra do Senhor e você receba a fé, e a fé gere a salvação na sua vida. A salvação é uma obra, é um ofício soberano, único e exclusivo de Deus. Então Paulo desmantela, derriba toda a ideologia humanista, ateísta, antropocêntrica, onde a salvação depende única e exclusivamente do homem, do conhecimento do homem. Eu escolho Deus e eu rejeito Deus. Eu faço e eu deixo de fazer. Não, a glória disso é somente de Deus e de Deus. Segundo aspecto é que dar ao homem o que os seus pecados merecem não é arbitrariedade, tirania, abuso de Deus. Quer dizer, eu estou dando o que ele merece, as pessoas falam, se Deus é misógino, se Deus é tirano, você merece isso, nós merecemos. Se nós fôssemos lançados no inferno, o Senhor é justo, Ele é justo. Mas se Deus é um tirano, não. É só olhar para a sua conduta. Eu vou citar só alguns aspectos. Provérbios 6. 6 coisas o Senhor aborrece. A 7ª sua alma abomina. Língua mentirosa. Você já mentiu na sua vida? Deus abomina. Deus odeia. Língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Eu não preciso matar uma pessoa, é só odiar ela. Eu já matei ela no meu coração. Pés que se apressam a correr para o mal. Sabe que a pessoa tem faniquito? Precisa pecar, eu preciso. Não consegue controlar os seus desejos, seus impetos, as suas vontades. 6 coisas que você aborrece. Peça se apressa a correr para o mal. Testemunha falsa que profere mentira. Sabe aquela... vamos lá, você fala isso por mim, porque
pedindo pra você distorcer a verdade para outra pessoa. Testemunha falsa que profere mentiras. Entre outras passagens, o final vai dizer: o que semeia contenda entre os irmãos, o Senhor abomina, Deus odeia. Pessoa que fala que eu vim cá, aquele irmão fez isso, sabia disso? Não sei. Picuinha. Deus, Provérbios 6, lê lá. Deus abomina. Uma dessas coisas, com certeza, um de nós já fez aqui. Ah, mas que isso? Está falando isso? Deus conhece o seu coração, eu não preciso acusar. Deus conhece o seu coração, Ele conhece a tua mente. Ele vira você do avesso. Eu não sou ninguém para falar dos seus pecados, porque Deus conhece o meu coração, os meus pecados também. Então, olha só que interessante, não tem nada que nós podemos fazer para que a salvação seja por mérito nosso. Isso é aspecto divino. Então, portanto, você rejeita, você não quer buscar Deus. Deus faz com que você faça isso, busque Ele, ame Ele, tenha um sentimento por Ele através do seu Espírito. Segundo aspecto é que dar ao homem aos seus pecados, que eu já citei, os pecados, ele não é arbitrariedade, abuso, tirania de Deus. Verso 17, porque a Escritura diz a Faraó: por isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer com respeito a isso? Então, com respeito à salvação, Deus deu a Moisés o quê? O que ele não merecia. Moisés merecia salvação? Não há justo nenhum sequer, Moisés não merecia. Mas Moisés abriu o mar, Moisés tirou o povo do Egito, isso não é mérito para que uma pessoa seja salva, tá? Não é porque Moisés recebeu as leis, recebeu tudo, isso não é mérito para que uma pessoa seja salva. Lembre disso, coloque isso na tua cabeça. O único mérito, a única coisa que fez com que Moisés seja salvo, porque foi Deus que escolheu ele lá bem antes, tá? Não teve mérito nenhum de Moisés. Moisés fez isso, Moisés fez aquilo, Moisés foi um homem de Deus. Não é isso. Porque Deus quis, Deus escolheu ele, antes de ele fazer tudo aquilo. Então o que Moisés merecia? O que eu e você merecemos? Juízo, morte, condenação. Então Deus dá para Moisés o quê? Agora, salvação, graça, favor. Com respeito a Faraó, o que Faraó merecia também? Condenação, morte, não é verdade? O que ele oferecia? O que Deus dá para ele? O que ele merece? Juízo, morte. Então ninguém vai para o inferno sem merecer o inferno. Ninguém vai para o céu senão alguém que recebeu de Deus a misericórdia e a graça. Portanto, a graça, a misericórdia, se é concedida a você, é uma dádiva divina. Se não foi concedida, é o juízo de Deus sobre a sua vida. E isso não é injustiça nenhuma da parte de Deus, porque você pecou e o salário do pecado é a morte. Quando diz a Bíblia que Deus endureceu o coração de Faraó, está lá em Êxodo 4, 21, Êxodo 14, 4, Êxodo 8, 15, é porque ele quis, Deus fez isso, primeiro ponto, porque ele quis, e segundo, é o que Paulo descreve lá em Romanos capítulo 1, olha só, o homem, tendo conhecimento de Deus, rejeitou a Deus, sufocando a verdade pela injustiça, e ao rejeitar a Deus, o homem começa a criar o que? Deuses para si. Quantos deuses? A imagem de homens, a imagem de aves, a imagem de quadrúpedes, a imagem de répteis. Quando eles se entregam à idolatria, e a idolatria leva eles à imoralidade. A imoralidade faz com que Deus entregue o quê? Tais pessoas a si mesmas. O que você está querendo dizer aí, Derek? Faraó já era duro de coração. Deus só fez assim: é isso que você quer? Então tá bom. Só entregou. Deus não endureceu o coração de Faraó. Faraó já tinha coração duro. Ele já era ríspido. É isso que você quer? Você vai fazer isso com o meu povo? Então eu vou deixar. E as consequências veio todas sobre o Egito. Deus não endureceu o coração de Faraó, só entregou a ele. Faz o que você quer. Seja duro, vai protelando, vai fazendo isso, vai fazendo. Então, para eles, para que eles recebam a merecida punição pelo seu erro. Em outras palavras, o pior juízo de Deus a um ser humano é Deus entregar essa pessoa aos seus próprios desejos, às suas próprias vontades, aos seus próprios desígnios. Foi isso que Deus fez com Faraó. Isso já estava dentro do coração dele. Deus simplesmente autorizou, permitiu, concedeu. Qual é a sentença no juízo final? Continue injusto fazendo injustiça, continue imundo sendo imundo. Apocalipse 22, 11. Endurecer é isso. Deus não pegou ninguém sensível, mole, neutro, com coração de carne, sem pecado, bom, justo, e endureceu, enrijeceu o coração dessa pessoa. Não, você endurece, você endureceu, Faraó, você é insensível, você se rebelou, você não crê, você não quer, então permaneça assim. Vou entregar você as suas próprias
vontades. É esse o pior juízo de Deus, tá? Essa é a pior coisa que Deus pode fazer com uma pessoa, entregar ela às suas próprias vontades. Não ache que você, por fazer o pecado, praticar o pecado, está nos deleites, está ganhando, está tudo bem na tua vida, pecando, que no final é juízo. Então a causa eficiente da salvação é graça, mas a causa eficiente da condenação é o pecado. Não é porque Deus endureceu que a pessoa vai para o inferno. O pecado fez com que a pessoa fosse para o inferno, tá? Fala isso para as pessoas, aquelas pessoas lá que falam Deus é um tirano. Não, você já tem o pecado está no seu coração. Você só está fazendo o que você quer. E o pecado, o salário do pecado, minha amiga, amigo, irmão, parente, é a morte. Se você continuar nesse caminho, você vai morrer e vai passar uma eternidade no inferno. Eu estou te advertindo hoje. Estou te advertindo, estou perdendo meu tempo para falar para você, salva a tua vida, busca Deus com todo o teu coração. É dessa forma que você tem que evangelizar uma pessoa. Não, Deus te ama. Não, Deus, não é isso. Você vai para o inferno se não conhecer a Deus, se não buscar a Deus. Não, você é boazinha, você é de Deus. Ah, que maravilha. Ela vai para o inferno sendo boazinha. Fala para ela do pecado dela. Se ela continuar nessas palavras, ela vai para o inferno e vai mesmo. Que isso está sendo muito duro, Derek. É a realidade. É a realidade. Deus escreveu 66 livros aqui para nos advertir disso. A sua amiga que compartilha com você, amiguinha, vai para o inferno. Ela vai. Ah, você está que isso? Está sendo muito presunçoso. Não. Aqui, as escrituras. Ela não se arrepende dos pecados dela, consequentemente, ela vai para esse caminho. Quarto ponto, a queixa humana é uma atitude impetulante, insolente contra Deus. Quer dizer, se eu questionar Deus por causa disso, isso é insolência da minha parte, petulante. Versos 19 e 21. Deus tem o direito de fazer o que lhe apraz com as suas criaturas. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Agora eu te pergunto, está o homem no mesmo patamar, nível de Deus, para questionar, debater com Deus? Não. Ser interrogar a Deus com as suas próprias condutas, para saber por que o Senhor me fez assim, porque eu sou assim desse jeito, e aferir, validar as decisões de Deus, mudar as decisões de Deus. O homem está nesse nível aí para questionar Deus? Não. Temos nossa competência? Não. O Criador é maior do que a criatura, o oleiro é maior do que o vaso. Interessante que Paulo faz uma efígie, aí, uma comparação de um oleiro e de barro. Barro é inanimado, abstrato. O oleiro é uma pessoa racional, é um homem. O que barro quer falar com um homem? Já pensou nessa lógica? O que um barro, um ser abstrato tem? É isso que Paulo está citando. Quem é você para falar com Deus? Questionar Deus por causa disso. É isso que ele está querendo. Ah, nossa, Derek, você está mostrando um Deus muito nervoso aí. Não, é a realidade. Olha só que interessante. Nós temos alguma competência diante disso? Não. O oleiro é maior do que o vaso. Tem Deus a liberdade de fazer o que quiser com essa massa caída. Sim, Ele tem. Ele não deixa de ser justo, Ele não deixa de ser probo, Ele não deixa de ser reto, porque uns a Ele aplica misericórdia, a outros Ele aplica justiça. Não, Ele continua sendo probo, justo e reto mesmo assim. E o que espanta, admira, surpreende, não só que os perdidos, os réprobos, os pecadores, os que odeiam a Deus vão para o inferno, porque isso é uma consequência do pecado, mas o que traz fascínio, o que traz alegria, o que traz satisfação, completude, prazer, é que Deus escolheu você, eu, a mim, cada um de nós aqui para a salvação eterna. Tem coisa mais preciosa que isso? Porque Ele escolheu a mim, porque Ele escolheu você? Eu não sei te responder isso. A única resposta que nós temos é que Ele resolveu tratar você e a mim com benignidade, com misericórdia, com complacência. Jesus Cristo me amou, como está em Gálatas 2:20, e a si mesmo se entregou por mim. Já pensou nisso?
Pode o mundo virar de ponta cabeça. Quer brigar comigo? Esposa, amigo, irmão de serviço? Pode brigar. Eu sei que a garantia da minha salvação ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar. É isso que eu estou falando. Quando os frutos do Espírito, o mundo está pegando fogo, mas você tem paz, alegria. Você consegue dormir tranquilo, você consegue refletir. As pessoas estão mirando da vez, mas como é que você está assim? Porque você é calmo, porque você... Irmão, Deus me salvou, Deus deu a vida dele por mim através do seu Filho Jesus Cristo. Pode o mundo virar do avesso. Ele me escolheu de bilhões de pessoas, me salvou. Eu estou falando isso aqui porque o apóstolo Paulo, em Romanos 8, já tinha falado da garantia da salvação. Já tinha falado da garantia, nada pode tirar isso de você, a salvação, nada, ninguém pode tirar. Então, independente como o mundo esteja, independente da situação, então Jesus Cristo me amou, a si mesmo entregou por mim, eu sou profundamente grato por isso. Você é grato por causa disso? Segundo, Deus tem o controle da vida do homem, e não o homem o controle da vida, e não o homem controle da vida de Deus. Verso 21, Paulo argumenta aí, olha só que interessante, que é inimaginável, concebível o barro debater, questionar com o oleiro. Ele vai dizer isso, como está sendo feito. O oleiro pode fazer o vaso como desejar, como quiser, um para a honra, outro para a desonra. Deus é o oleiro, o homem, e nós, o vaso. Quer brigar com Deus? Quer discutir com Deus? Eu não argumento em nada para falar. Deus, Ele é soberano em tudo o que faz. Eu só recebo e creio pela fé. Deus é glorificado tanto na salvação dos seus eleitos, quanto na condenação, no castigo dos réprobos, dos incrédulos. Versos 22 e 23. Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência, longanimidade, os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Olha só que interessante, Paulo vai dizer aí no verso 21 e versos 22 e 23. O que é isso? A situação da humanidade é decaída. É só você ligar a televisão hoje. Viu esses dias aí, esse caso do Epstein aí? O que foi revelado aí? Eu já falava isso já. Sobre adenocromo, sobre essas coisas. Isso é teoria da conspiração. As pessoas hoje estão querendo ficar assim, ó. Não precisa nem ir lá dos Estados Unidos, só ver a situação do nosso país. Que não está acontecendo nada, nosso país está tudo bem, está tranquilo. É assim hoje. Mas abra um pouquinho a janela e observa como é que está a situação do nosso país. As crianças, como eu citei lá no Ribeirinho, lá para o Milton esses dias, crianças estão pegando crianças. Você acha que é normal desaparecer 25 mil crianças no Brasil? Todos os anos? Quantas crianças desaparecem no mundo? É normal. Não precisa falar disso, não, irmão. Isso é normal, o mundo já está assim. Não é normal. É a situação do mundo hoje, a situação do nosso país hoje, é a situação, e nós sabemos, o príncipe da potestade do ar que atua nos filhos da desobediência, tem um Senhor por trás de tudo isso, quanta insolência, quanta audácia contra Deus, quanta blasfêmia contra Deus. Nós vimos isso no carnaval passado, quanta zombaria, achincalhamento com o nome de Deus, quanta afronta à sua santidade, quantas formas de desrespeitosas estão tratando Deus. Vários famosos fizeram isso, questionaram, Deus não existe, falando coisas absurdas de Deus, um Deus que Ele é santo e 3 vezes santo. Isaías vai dizer, Ele é tão santo e puro de olhos, Abacuque 1,13, que não pode contemplar o mal. Paulo diz que Deus suporta, tolera, atura esses vasos de ira com muito, o texto vai dizer muito claro, muita misericórdia. Deus tem muita misericórdia desses vasos de ira, está suportando esses vasos de ira com muita misericórdia, porque Deus poderia fulminar, destruir, trucidar um homem assim. Esses dias o cara viu a mulher traindo dele, foi lá, matou os 2 filhos e se matou. Olha a situação do mundo. Mas enfim, olha só esses homens maus que estão fazendo coisas absurdas aí. Mas Ele suporta, Deus atura, Deus tolera, mas no dia do juízo, no dia da condenação, essa pessoa, esse vaso de ira, esse joio, esse bode, esse vaso de desonra, a justiça santa de Deus vai ser derramada sobre ele, Deus vai ser glorificado por isso.
Da mesma maneira que esse vaso de honra, que esse vaso de desonra vai sofrer sobre o juízo, a ira de Deus, os vasos de honra, Deus transforma, Deus chama, Deus santifica, Deus justifica, Deus salva e concede misericórdia e graça. E são exaltados e glorificados por esse Deus. Efésios 2:7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. O que Deus vai mostrar para revelar a suprema riqueza da sua graça? Qual que é o troféu de Deus da suprema riqueza da sua graça? Lá no céu. Você. Você é um troféu de Deus lá no céu, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Você vai ser um troféu de Deus. Eu salvei essa pessoa, tive misericórdia. Deus falando, tive misericórdia para com essa pessoa. Efésios 2:7, é isso que Paulo está citando. Cristo Jesus, ou seja, você e eu seremos um troféu da graça, da misericórdia de Deus por toda a eternidade. Deus é maravilhoso, Deus é gracioso, Deus escolheu, Deus perdoou, Deus transformou, Deus salvou, Deus deu a vida eterna. Glória a Deus por isso. Quarto ponto, Deus nos dá por sua graça o que nós não merecemos, versos 24 e 26. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, olha só, Paulo vai citar aqui, dentre os judeus, como eu citei, os remanescentes, mas também dentre os gentios. Observe que os filhos de Abraão se estende, transcende para fora da redoma, chegando a quem? Até nós, gentios. Assim como também diz em Oséias, chamarei povo meu ao que não era o meu povo, e amada ao que não era amada. Lembra lá em Oséias, quando Oséias vai lá, casa com Gomer, tem 3 filhos, Jezreel, não meu povo e desfavorecida. Lembra lá a passagem em Oséias? Nós éramos estranhos, nós não éramos povos de Deus, nós não tínhamos as promessas, nós não tínhamos as alianças, nós não tínhamos os patriarcas, mas Deus fez seu povo quem não era seu povo. Nós, gentios, que nós andávamos em trevas, agora vimos a luz, nós éramos perdidos, agora fomos achados, nós estávamos mortos, mas agora estamos mais vivos do que nunca. Porque Deus fez isso e essa promessa estava lá, prometida lá em Oséias. Aquele que não era meu povo, vai ser meu povo. Aquele que era desfavorecido, agora tem o favor de Deus. Verso 26, no lugar em que lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Deus escolheu pela graça para a salvação um remanescente fiel. Versos 27 a 29. Calma que eu já estou terminando, tá? Relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Remanescentes e filhos de Abraão são a mesma coisa, tá? Filhos de Abraão na fé, tá? Os remanescentes e os filhos de Abraão na fé são a mesma coisa, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve, como está em Isaías, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado semelhantes a Sodoma ou como Gomorra. Ou seja, se Deus não tivesse um Israel espiritual, remanescente, filhos na fé de Abraão, dentro dessa nação de Israel, toda a nação teria se tornado como Sodoma e Gomorra, todos estariam perdidos. O mundo hoje só não virou do avesso porque ainda tem cristão aqui habitando. Então, isso ficou claro? Isso ficou evidente? Quinto ponto. A justificação pela fé, o único meio da salvação. Versos 30 e 31. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la? Todavia que decorre da fé, Israel que não buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. O que ele está querendo dizer aqui é que a nação de Israel, os filhos de sangue de Abraão, tentaram buscar a justificação e não encontraram. E por que não encontraram? Porque buscaram a justificação na onde? Nas obras, no merecimento, na capacidade, na aptidão, no talento. Agora observe o mundo, as religiões hoje em dia. Quantas delas buscam a salvação pelas obras? A maioria.
Se você não guardar o sábado, você não é salvo. Se você não deixar de comer carne de porco, você não é salvo. Você não é salvo. Se você não cortar o seu cabelo, você não é santo, é muito menos salva. Se você não dá o dízimo hoje, o trízimo, todo o dinheiro seu para a igreja, na fogueira santa, você não é salvo. Se você não colocar a rosa ungida na sua casa, você não é salvo. E por aí vai. Tanta bestialidade, tolice que as pessoas vão colocando para sufocar a fé da pessoa. E as pessoas, infelizmente, acabam acatando isso. Mas é uma igreja tão boa, é só pegar uma rosinha e pôr dentro de casa, irmão, pelo amor de Deus. Sua fé não tem que estar em objeto, em pessoas, em coisa, em Cristo Jesus, o Senhor. Elas vão encontrar a salvação guardando esses preceitos, essas regras em suas igrejas? De forma nenhuma, não vão encontrar, estão perdendo tempo, estão cegas, estão caminhando para o inferno, não vão encontrar. Como você pode dizer com evidência que as pessoas vão para o inferno? Irmão, você está colocando a confiança numa coisa abstrata, tola. É igual você crer numa imagem de escultura. Não, mas não é a mesma coisa, é uma rosa, é só deixar... Não, irmão, é imagem de escultura. Tem olhos e não veem, tem boca e não fala, tem mãos e não apalpam, tem ouvidos e não ouvem. Quem adora ela torna-se semelhante a ela. Que isso? Se você adora uma santa que de madeira, de barro, você é igual àquela pessoa, inanimada, abstrata, insensível. Então, vamos fazer um parâmetro aí. Não vão encontrar, porque o padrão, o molde de Deus para que essas pessoas que colocam esses tipos de conceitos para que elas sejam salvas, o conceito, o padrão de Deus para elas é o quê? Perfeição. E elas não vão conseguir ser salvas, não adianta. Não adianta, não é pelas suas obras, não é pelos seus méritos, vai tentar, mas o padrão de Deus para que uma pessoa seja salva é o quê? Perfeição. Se eu guardei os 9 mandamentos e tropecei em um, eu sou condenado por aquele mandamento que eu errei. Tiago 2,10, pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Então você vai querer buscar a Deus pela lei? Eu já citei isso em Romanos capítulo 7. Graças a Deus que nós temos um noivo agora, Cristo Jesus, e não um noivo exigente que era a lei, tá? Então isso está em Deuteronômio 27:26. Maldito seja toda a pessoa que não puser em prática todas as palavras dessa lei. Então, você não vai conseguir todas as palavras dessa lei. Buscar a salvação pelas obras é tolice, engano, absurdo, não funciona, é incompatível, nós somos contaminados, nada impuro entra no céu, um só pecado não faz com que uma pessoa seja salva por Deus. Quando Paulo trata de justificação, é o ato legal de Deus que acontece não dentro de nós, mas fora de nós, no tribunal de Deus, onde Deus, por causa da justiça de seu Filho Jesus Cristo, por ter cumprido a lei em nosso lugar, que morreu, sofreu as penalidades que deveria sofrer vicariamente por causa da justiça de Cristo, que eu e você somos legalmente salvos e justificados. Você está justificado, você não deve mais nada para Deus, você está quite com a lei de Deus, você está quite com a justiça de Deus. Lá no céu estamos zerados com a justiça e ainda mais temos a dispor na nossa conta toda a justiça de Cristo nas nossas contas lá no céu. Mas não porque nós fizemos algo, não porque fui um bom esposo, não porque fui uma boa esposa, mas pelo que Cristo fez por mim na cruz. Justificados, pois, mediante a fé. Fé em quem? Em Cristo. Temos que agora paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos 5:1. Por obras, palavras, ações, omissões, desejos, pensamentos, sentimentos, tudo isso passa pelo filtro de Deus e ninguém passa a não ser que esteja justificado, absolvido pela fé no Senhor Jesus Cristo. Então os judeus foram reprovados porque não buscaram a justificação pela fé, e sim pelas obras. Os gentios que não procuravam o encontraram. Por quê? Porque nós recebemos, cremos, confiamos em Cristo pela fé. E todo aquele que crer no Senhor Jesus Cristo está salvo, justificado, absolvido pela fé. Versos 32 e 33. Por quê? Porque eles buscaram e não encontraram, né? Está se referindo aí a Israel. Por que eles não encontraram? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Mas o que é buscar justificação
pelas obras. O que é isso? Paulo explica aí, olha só que interessante, é o ponto mais fundamental, o ápice aí do estudo da Paulo. Tropeçaram numa pedra. Por que eles tentaram buscar a salvação pelas obras e não conseguiram? Eles tropeçaram em algo. Teve um empecilho aí para eles. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. O que isso significa? Tropeçar na pedra de tropeço, na rocha de escândalo. Quando alguém busca a salvação pelas obras, pelo mérito, pela conduta, por não xingar, por não mentir, por não furtar, por ser justinho, somente isso, as minhas condutas mostram que eu sou santo, sou salvo por Deus. Sabe o que ele está afirmando, atestando? Eu não estou falando que se você é salvo, você vai viver da vida do jeito que você quer. Eu estou falando eu sou a pessoa que fala, eu sou salvo porque eu sou uma boa esposa, eu sou fiel ao meu marido, porque eu amo a Deus, sendo que no coração é totalmente... Deus conhece o nosso coração. Eu lembro a passagem, só um adendo aqui, Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando me assento e quando me levanto. De longe tu penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu deitar e o meu levantar, conhece todos os meus caminhos. Nem sua esposa está com você 24 horas por dia, Deus está. E Ele conhece o teu coração. E Ele sabe se você ama Ele ou não. Ele conhece o teu coração. Ele conhece os desejos, até o que você ia falar e você não falou, mas estava no seu coração. Deus viu. Então, isso que ele está querendo, olha só que interessante, a salvação, quando alguém busca a salvação pelas obras, sabe o que ela está afirmando? Eu estou repudiando, rejeitando, rechaçando o que Cristo fez por mim na cruz. Não é Ele que salva o homem, sou eu que me salvo, sou eu que sou bom, sou eu que mereço, eu construo o meu próprio caminho até Deus, eu guardo a lei, eu não como carne de porco, eu não sou como esses publicanos, eu dou o dízimo de tudo, eu sou o autor, o agente, o mantenedor da minha própria salvação, da minha vida. Então deixa Jesus para lá e o sacrifício dele para lá. O que aconteceram? Eles tropeçaram nessa pedra, porque Jesus diz exatamente o contrário. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, Cristo. Aí, irmãos, consequentemente, eles bateram a canela, ralaram o joelho, a canela deles, porque Cristo é o único meio de salvação deles. Mas aquele que subiu no madeiro, um maldito, é aquele maldito que foi levantado num madeiro, que te concedeu a salvação, e eles estão conseguindo conceder isso. Olha que interessante. Eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a verdade, eu sou a vide verdadeira. Quem entrar por mim não tem como não ser salvo. Jesus Cristo. Quem crê em mim, o texto vai dizer, olha só que interessante, João 11:25, ainda que morra, viverá. Vida eterna. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Toda a igreja, pessoa que busca a salvação pelas obras, vão tropeçar, esbarrar, bater a canela em Cristo. Cristo é um tropeço, um empecilho, uma barreira para esse tipo de pessoa, uma rocha de escândalo para ela. Não estou falando só de judeu, não. Todas as pessoas que confiam nas suas próprias obras. Seitas. Irmãos, isso é fato. Aquela igreja adventista, infelizmente vai cair sim, porque se você não guardar o sábado, você não é salvo. Pedra de tropeço. Você quer guardar o sábado? Então que guarde toda a lei, guarde todos os mandamentos. Consequentemente, inevitavelmente, invariavelmente, eles não vão conseguir, porque tem um empecilho aqui. É só Cristo que vai fazer com que eles sejam salvos. Não, nós cremos em Cristo sim, mas também na Ellen White. Não vai dar certo. Então esse é o conceito do remanescente fiel, tá? Verso 33, para mim encerrar aí, parte B. Mas, porém, olha só que interessante, todavia, aquele que nele crer não será confundido. Romanos 5:5, olha só que interessante a correlação desse texto, Romanos 5:5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Aqui está a causa porque muitas pessoas estão confusas, várias doutrinas na igreja. Eu já citei isso também em outras passagens. É porque não colocam a sua confiança na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ele acaba sendo um tropeço para a igreja.
um tropeço para as igrejas. Então a única certeza, convicção da nossa salvação, da nossa fé, está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Creia, confie, se entregue a Cristo. Nenhuma seita, falsa religião ou busca através de obras irá confundir cada um de nós e o nosso coração, a nossa mente, o nosso intelecto estiver na pessoa de Cristo e em sua palavra. E eu termino a pregação com isso, irmãos. Nós vimos aí todos os aparatos que Israel, todas as objeções, todas as coisas que foram concedidas a esse povo, e eles não creram. Portanto, a nós também não busque meios, métodos para querer ser salvo. Busque a Cristo. Busque a Cristo com todo o teu coração. Peça ao Senhor para que gere fé no seu coração. Confesse, recite a palavra de Deus na sua oração. Recite as Escrituras orando. O Senhor é fiel para cumprir o quê? A palavra que você está dizendo, a tua boca? Não, para cumprir a sua palavra. Senhor, a tua palavra diz em Lucas 11 que o Senhor concederia o teu Santo Espírito àquele que lhe pedir. Pai, eu te peço, me dê o teu Santo Espírito. Pai, aumenta a minha fé como seus discípulos, como o seu Filho Jesus Cristo fez aos discípulos. Pai, a fé não vem de mim, é dom de ti. Pai, gere fé no meu coração. Pai, ao eu ler as tuas escrituras, gere fé. Você está confessando a palavra. Ore confessando a palavra. Ore recitando as escrituras. Pai, a tua palavra diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio antes que ele se converta do seu mau caminho e arrependa do mal. Pai, se o Senhor não tem prazer que uma pessoa vá para o inferno, gere fé no meu coração a ponto de eu ser salvo. Gere fé no coração da minha esposa. Gere fé no coração do meu filho, do meu amigo, do meu parente, do meu vizinho, Pai. Para que essa pessoa seja salva. Usa-me para a tua glória. Que eu não seja uma pedra de tropeço para este mundo, mas que eu seja usado para a tua glória. Recite as Escrituras, recite a palavra de Deus, ore recitando as Escrituras, ore a Deus. Deus, Ele tem um compromisso, não com você, mas Ele tem um compromisso com a sua palavra. Amém? Que o Senhor esteja nos abençoando no decorrer dessa semana. Assim como Deus escolheu um remanescente de Israel, nós somos escolhidos por Deus, tá? E mais posteriormente eu vou falar sobre a questão da salvação, as evidências, tá? De uma pessoa salva, porque você fala, mas Deus me deu a garantia da salvação, a palavra de Deus diz que nada pode me separar do amor de Deus, que a salvação ninguém tira, mas será que realmente eu sou salvo? E posteriormente eu vou falar sobre as evidências de uma pessoa salva, tá? Para que a gente faça uma reflexão na nossa vida. Amém? Desculpa ter passado um pouco do tempo. Vamos orar a Deus.